ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá, está no ar o Direto da Redação nesta segunda-feira e o nosso convidado de hoje é Paulo Ventura Seabra. Ele é da Câmara de Arbitragem e Conciliação Ventura Seabra, registrada no Tribunal de Justiça de São Paulo, para falarmos sobre os percalços que a Justiça às vezes nos impede de resolver alguns problemas e que se tornam longos e te travam a vida por longos anos. É isso, Paulo? Isso, boa tarde Celso, boa tarde a todos. Realmente, a arbitragem hoje, o judiciário, às vezes, ele é moroso nos processos. Então, a conciliação e a mediação, ela é um meio alternativo de você buscar a resolução dos problemas. Às vezes, o judiciário, ele é moroso, ele é lento, ele é caro, burocrático e não é a melhor alternativa para resolver os seus conflitos. Então, a mediação e a conciliação veio para sanar esse problema, que hoje a mediação e a conciliação é um meio mais barato, mais simples e mais fácil de resolver os problemas. Então hoje você tem problemas como divórcio, que você pode resolver um divórcio hoje, nós estamos aí hoje na média da mediação, que quem faz um divórcio é a mediação. Em torno de 30, 40 dias já tem hoje um divórcio homologado. O divórcio amigável ou litigioso ou independe? Independe, porque se ele está no litigioso, você comunica o magistrado, o número do processo, e aí você traz ele para a mediação. Você comunica o judiciário. O litigioso é quando não há consenso. Não há consenso. Quando há um entreveiro entre as partes, eles não se acertam nunca. Exatamente. Isso é o litígio. Exatamente. E aí o que acontece? Você remete ao magistrado que tem... você quer fazer uma conciliação, tanto qualquer uma das partes pode mencionar isso, e aí, logicamente, para o juiz é muito mais interessante isso. Então, você traz isso para mediação e você resolve ali, sempre com um conciliador ou um mediador que é registrado no Tribunal de Justiça. Então, todas as partes têm que ser sempre com o mediador que ele seja registrado no Tribunal de Justiça. E aí você consegue fazer toda essa parte que é muito mais fácil. Então, um divórcio, uma pensão. Então, uma pensão, eu estou com um processo... Pensão alimentícia. Alimentícia, exatamente. Então, eu estou com um processo no tribunal. Consigo trazer para a mediação? Consegue, se consegue trazer para a mediação. E com a outra parte, chegar num senso comum. Isso é o mais importante, você ter a coerência das duas partes. Justo. Então, é isso que o judiciário coloca na mediação, que é interessante isso, é as duas partes se comunicarem. Então, o mediador, diferente do conciliador, o mediador, ele faz as duas partes chegarem num denominador comum. Ainda que não exista uma amizade, um laço amigável entre essas pessoas depois da resolução, a mediação ela vai servir para o consenso. Pelo menos ali, no âmbito judicial e legal, houve um consenso. Exatamente. Então, você traz um consenso entre as partes, porque elas chegaram a esse denominador. Simplesmente o mediador, ele só é o caminho para trazer as duas partes. Então, ele consegue acompanhar, fazer... Nós temos vários cursos que nós fazemos, que traz a forma de você mediar isso, as duas partes. Então, é mediado, tudo é transcrito no papel e é homologado no Tribunal de Justiça. Peso judicial. Peso judicial. Tem o mesmo peso valor, mesma forma, tudo sentenciado e analisado pelo juiz. Para você ter uma ideia, num divórcio onde tem menor, quando nós fazemos a homologação, isso é apreciado pelo Ministério Público. Então o Ministério Público aprecia, vê se está tudo certo, porque tem menor, às vezes tem alguma
se tiver alguma Guarda dúvida... compartilhada. Exatamente. Se tiver alguma dúvida, o Ministério Público volta o processo para você fazer outra audiência. Aponta onde está o problema. Aponta onde está o erro para você fazer. Isso. Exatamente. Se tiver tudo certo, ele libera para o juiz, o magistrado simplesmente lê, está tudo certo, homologa, acabou a ação. Está pronto. Resolvido. Então, automaticamente, você pega, retira a ação, a homologação, leva no cartório, está feito o divórcio. Paulo, as câmaras hoje, elas funcionam como um meio de desafogar o judiciário e desonerar? Porque a gente sabe que um processo longo, ele tem custo. Muito custo. Ele tem um custo, tanto para o judiciário quanto para tanto para o processante quanto para o processado. Sim. Todo mundo vai ter que pagar. Sim. Tanto, seja no deslocamento, na logística para ir até o fórum, seja o juiz que está ali no local recebendo ali a hora dele. Custas do tribunal. As custas do tribunal, os próprios advogados, que cada um tem a sua parte. Exatamente. As câmaras, elas vieram para isso, para ajudar também, além de desafogar tantos processos, hoje que são milhões de processos, e reduzir os custos, desonerar o judiciário. Porque você imagina que você está num local, um local completamente neutro, então nenhuma audiência na nossa Câmara é feita dentro do judiciário, tá? Porque é um lugar completamente neutro, que isso é muito bom entre as partes. Então, assim, é um lugar completamente tranquilo, para as duas partes, na realidade são as duas partes e o mediador conversarem, chegar no denominador. Eles vêm acompanhados de advogado ou não é necessário? Aí que está, eles podem estar acompanhados de advogado. Dependendo do caso, nós indicamos o comparecimento dos advogados, tá? Para mais assessorar a pessoa, para ter aquele acompanhamento. Parte técnica. Exatamente, porque advogado é uma pessoa muito importante para ele entender dos seus direitos. Então, como no caso de um direito, no caso de processo com instituição financeira, nós temos muito com renegociação bancária, nós temos muito disso, que nós fazemos muito. Então, às vezes, nós conversamos com alguma instituição bancária e o maior problema é que eles não entendem a outra parte. Não é o que você quer pagar, é o que você pode pagar. E a instituição financeira visa lucro. Você concorda que é simples uma troca de palavra? Então, não é o que você quer, é o que você pode. Então, às vezes, o que nós fazemos muito isso em negociação para os nossos clientes é de colocar para a instituição financeira que, olha, ele pode pagar esse valor. E na maioria dos casos, por incrível que pareça, a entidade financeira entende outra parte. Até pelo simples fato de você estar ali conversando. Você se dispôs a ir. Eu não estou me escondendo, eu não quero ir, eu não quero pagar. Não, eu estou aqui, a minha condição é essa. Exatamente. Sabe, Celso, às vezes a gente tem um problema, várias pessoas têm esse problema, daquele pessoal que fica ligando para casa, fica ligando para casa, fica ligando para casa, fica ligando para casa. Então, assim, aquilo não funciona, aquilo irrita. Desgasta. E nós temos exemplos de pessoas que vão na audiência e falam, você sabe por que eu não paguei você? Porque você me irritou de ficar ligando. Eu cansei, eu não aguentava. Você ligou para mim, ligou para minha mãe, ligou para meu pai, ligou para meu vizinho. Sabe o que acontece? A família inteira estava sabendo que estava devendo. Então, ao invés de você me chamar para uma audiência e falar, você me chamar aqui e falar assim, olha, eu posso pagar X, posso pagar Y. Poxa, ele não pode pagar 10 de mil, ele pode pagar 15 de mil. Estica, faz um prolongamento. Ele quer, ninguém nasceu e falou assim, hoje eu vou dever. Hoje eu vou dever. Vou ficar devendo. Não existe isso. Hoje eu acordei, eu quero dever. Exatamente, hoje eu vou ficar devendo. Não existe, ninguém gosta de dever. É verdade. Mas a pessoa quer pagar o que ela pode. Então é isso que às vezes as pessoas não entendem. Nós temos muito problema com o pessoal da NET, o pessoal da Claro, pessoal da telefonia, de Vivo, de TIM, e aí você vai ter... Então, e pelo simples fato de você só conversar com a pessoa. Paulo, desculpa te interromper, esse caso que você falou, a questão de dívida, né? Um pouco, de repente, a pessoa perde a mão na questão financeira, a pessoa não tem um certo controle financeiro, ela dá um passo maior do que a perna, aí ela viu, putz, agora eu me enfiei numa dívida que eu não vou conseguir, ela quer acertar essa dívida, mas, como você disse, né, ela acaba sendo exposta, ela acaba sendo até achincalhada, porque, como você disse, liga para o pai, liga para a mãe, liga para o irmão, para o primo, para a prima, para o vizinho, e aí todo mundo está sabendo de uma situação que ela não gostaria que ninguém ficasse sabendo. Exatamente. Que causa constrangimento, expõe a vida dela pessoal. Exatamente. E não é o certo. E não é esse caminho.
esse caminho é ruim, não é esse caminho. Agora, toda e qualquer mediação e conciliação não existe apresentação de provas. Tá? Então, assim, eu não posso colocar para você numa audiência, no caso de instituição financeira, acidente de veículo, que um dos maiores seguradores do país é cliente nosso. Então, nós fazemos esse trabalho com ele. Então, assim, isso é conciliação. Você não faz composição de provas. Então, eu não tenho provas. Eu não posso colocar uma prova dizendo que você me ligou 20 vezes, está aqui todas as provas. Não, não tem. É uma conciliação, uma mediação argumentativa. Exatamente. Todo mundo sabe qual é o problema de um lado e qual é o problema do outro lado. Vamos resolver esse problema. Simples assim. É aquilo que a gente estava conversando até aqui fora dos bastidores. Quanto mais simples, melhor. Não adianta a gente complicar, nem falar todo o processo. Não, o juridiquês, como você mesmo falou. Não existe isso, porque alguns mediadores e conciliadores, eles não são advogados, eles são psicólogos, eles são pessoas, administradores. Na sua grande maioria, alguns são advogados, tem contadores. Então, você tem várias profissões que fizeram o curso de mediação e estão assessorando todo esse pessoal, que é o mais correto. Muitos psicólogos... Mas que tem competência para tanto. Porque todo mediador e conciliador, ele só é mediador e conciliador se ele fizer um curso, tem todo um estágio que ele tem que fazer, e depois ele entra para trabalhar nos fóruns, que daí tem toda a parte que faz as audiências públicas e gratuitas. Então, ele faz isso. Então, você tem essa parte. Na nossa Câmara, nós temos um valor de honorários que nós cobramos, exatamente por você ter horário, por você ter dia, por você ter competência. Claro. Nós temos hoje quase 98 conciliadores que trabalham com a gente. Então, assim, nós temos todo um processo que você traz o tempo. Meu problema é tempo, então vamos fazer uma audiência judicial, que a gente consegue fazer. A audiência judicial na Câmara privada, você consegue fazer isso. Você ganha tempo e tem menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça. E resolve o teu problema. Resolve o teu problema, porque briga de condomínio, você tem a parte de divórcio, você tem pensão, você tem problemas de danos morais. Então, até danos morais você consegue chamar numa audiência conciliatória e resolver o problema de danos morais. Paulo, vou pedir licença. Você que acompanha o Direto da Redação, não sai daí não. É rapidinho, a gente já volta. Um breve break comercial. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Não falei que era rapidinho? Estamos de volta com o Direto da Redação nesta segunda-feira.
tarde de segunda-feira, ensolarada depois de um sábado chuvoso aí, que trouxe problemas aqui para São Caetano. Hoje um dia ensolarado, um céu de brigadeiro. Nosso convidado é o Paulo Ventura Seabra, para falar sobre conflitos, sobre a mediação e conciliação dos conflitos. Conflitos já existem tantos, né, Paulo? Já existem tantos. O que a gente tem que fazer é o modo mais simples e fácil de resolver eles. O Brasil está muito atrasado? O Brasil está correndo atrás do seu processo, está muito bem. O nosso ministro está incentivando cada vez mais a mediação. Então a mediação está cada vez mais entrando para os brasileiros. Recentemente teve até uma mediação na mídia, na novela. Então acredito que tenha mostrado um pouco para as pessoas o que é uma mediação, como é que pode ser. E está cada vez melhor, independente de valor. Então hoje você não tem mais valor na mediação, você pode tratar qualquer valor e, por incrível que pareça, tem muitas pessoas com valor muito alto entrando na conciliação, porque é rápido, simples e fácil. O que o judiciário complica, vocês descomplicam. Exatamente. É isso. No judiciário você tem as taxas do judiciário, como nós já falamos aqui, as taxas do judiciário são altas. Então, no caso da mediação, por isso que tem, para você ter uma ideia, muitas pessoas que têm um inventário muito alto. Então nós já soubemos de casos aí de 30, 40, 50 milhões entrando para fazer a mediação e resolvendo todo esse processo, que é muito mais fácil. Não são R$50. Exatamente, 50 entendeu? milhões. Mas toda mediação não tem limite nem o mínimo de valor. Tá? Até hoje, eu estava vendo, saiu uma reportagem hoje, que o STJ está julgando briga de vizinho, já julgou briga de galo, já julgou. Então, assim, são certas coisas que não existe a necessidade de ir para o judiciário. É travar o judiciário. Só chega para o judiciário para travar. Para você ter uma ideia, hoje saiu uma briga que tinha um bicho num bombom, eu não me recordo do que seria, mas a indenização de R$10 mil. Foi no STJ de Brasília. Se é um bombom, você presume-se que seja uma marca. De R$10 mil. E eles colocaram assim que demorou 10 minutos para os ministros julgarem. Então você pega um ministro para julgar R$10 mil por causa de um bombom. Entendeu? Então, quer dizer, sabe? Tem tantas coisas maiores para se preocupar. E tem muitos tribunais de justiça que hoje em dia os advogados, na maioria da sua parte, quando você senta para uma audiência com o magistrado, a primeira coisa que ele pergunta, isso todo mundo já conhece, tem acordo? É verdade. É a primeira pergunta. Então, tem juízes, tem magistrados que hoje eles estão colocando o seguinte, vamos fazer o seguinte, tem acordo? Ah, não sei, vai para uma audiência de conciliação. Perfeito. Porque sabe o que acontece? É muito perca de tempo. Você imagina que você está colocando o judiciário inteiro à sua disposição. À disposição para resolver o quê? Vaidade. É mais vaidade do que realmente a efetividade do processo. Claro, tem processos que sim, tem toda a sua complexidade. Mas eu acho que você consegue resolver qualquer caso na mediação e na conciliação. Então ela veio para diminuir o tempo de processo, para reduzir os gastos do judiciário. Exatamente. Da pessoa. Os gastos da pessoa também. Exatamente. E colocar frente a frente as partes que estão interessadas. Exatamente. E não uma pessoa que determine o que ela acha viável para ela. Que é um terceiro, que é um magistrado, um funcionário do Estado, que é uma pessoa competente para fazer aquilo. Porque ele, na verdade, nem ouve as partes, ele ouve os advogados. Os advogados. Porque as partes ficam quietas na audiência, ouve cada um dos advogados e ele, o que ele ouviu dos advogados, ele vai falar assim, ó, é isso. É isso aí, pronto. E as partes sequer abriram a boca. Exatamente. Expuseram a sua vontade. De acordo com a lei, de acordo com isso, de acordo com aquilo. Jurisprudência, é isso para você. É isso aí. Que é diferente das duas partes. Quando as duas partes estão dialogando, não existe lei. Existem sim a coerência ou a efetividade, a vontade de se resolver
a lide. Só para ficar claro, né, que não é uma terra sem lei, tá? Uma Câmara de Arbitragem e Mediação não é uma terra sem lei. Quando não existe lei, que ele diz ali, a lei é um segundo plano. Ela é respeitada, tudo que está dentro da Constituição Federal é respeitada, dentro do Código Penal não, porque vocês não resolvem problemas criminais. Código Civil, Código de Processo Civil. Todos eles seguem os ritos da lei, exatamente. Só que com o diálogo entre as partes. Dialogando. Respeitando a justiça, tudo que é determinado em lei, mas dialogando. Dialogando, que isso é a melhor forma que tem, dialogar. Então, você no diálogo, você consegue chegar ao entendimento das partes. Todos os mediadores e conciliadores, Paulo, são treinados no Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP? Não, existem hoje em São Paulo, se eu não me engano, 200, quase 300 sejusques no estado de São Paulo inteiro, tá? Todo o Brasil tem. Todo o Brasil tem. Então você pode solicitar, você pode ir no o que é o judiciário. Sejusque é um centro que é do fórum, tá? Que é onde é que tem as audiências públicas, como se fosse a defensoria pública. Só que você vai, você relata o seu problema e aí a pessoa vai, marca uma audiência, é o mesmo processo das câmaras. Então a pessoa marca a sua audiência, você vai no dia e hora estabelecido e você vai ter o mediador lá também, o conciliador, que ele é registrado no Tribunal de Justiça. Então, para mediar as partes, é a mesma forma. A única diferença é que você tem, para você ter uma ideia, um sejusque é como um tribunal de pequenas causas. Perfeito. Só que muito mais rápido, em determinado ponto. Porque hoje, como está todo mundo indo atrás de querer resolver o seu problema, da mesma forma também você tem a morosidade para colocar. É aí que entra o diferencial das câmaras privadas, que ela consegue fazer a sua audiência muito mais rápido e muito mais fácil desse processo. Tem um outro item que eu estava falando aqui com o Paulo nos bastidores. Quando você é intimado para um processo, você tem que ir ao fórum. Exatamente. O peso de ir ao fórum, a responsabilidade de estar perante um juiz, contratar um advogado, é muito maior. A percepção, nossa, eu tenho que ir ao fórum, nossa, eu estou perante um juiz, se eu falar qualquer coisa eu posso ser preso, é muito diferente do peso de ir a uma câmara, não é? E aí volta o que o magistrado disse, tem acordo? Então esse tem acordo que ele sempre inicia exatamente o que nós colocamos no início das nossas audiências. Tem a apresentação, é apresentado, as regras que existem, então todas as regras estão amparadas pela legislação. Então você tem todo o processo, não adianta você... nós tivemos várias audiências que a pessoa começa a falar alto, começa a sair um pouco, então a gente tem que colocar as pessoas com calma, dizer que realmente estamos ali para resolver um problema. Se serve suquinho de maracujina? Não tem mais. Não tem. Mas olha que vai começar. Quando você vai numa audiência de conciliação ou mediação, tem sempre água à vontade, tem lugares que eles colocam balinha. No fórum não tem, eu estive em uma, não tem. No fórum não tem. Na sala desse juiz não tem. No fórum não tem, no fórum tem aquela mesa que você tem que sentar ali, 4 lugares, acabou, e a excelência ali. Então você coloca isso daí. Mas então você tem água à vontade, café. Quando os ânimos se exaltam, Paulo? Normalmente o mediador ou ele pede um tempo, vamos dar um tempo, vamos sair, tomar um café. Chamado recesso. Entendeu? Exatamente. Chamado recesso. Vamos sair, tomar um café. Ou uma parte pode pedir para conversar, o mediador ele pode pedir para conversar sozinho com uma parte, ele pede licença para outra parte. Sempre tudo muito democraticamente. Lógico que se a outra parte estiver de acordo, ele vai conversar. Exatamente. Se não estiver de acordo, ele... E o mesmo tempo de um tem que ser o mesmo tempo para outro. Perfeito. Então, normalmente, se eu precisar falar particular com uma parte, porque às vezes você tem particularidades que uma parte não quer falar na frente da outra. Justo. Então, você pede o quê? Você pede um tempo, e aí você vai, conversa com uma parte, conversa com outra parte, e aí depois você... automaticamente você já sabe o caminho que você vai trilhar para trazer as duas partes. É o que prevê a Constituição Federal. Todos são iguais, ou deveriam ser iguais. Exatamente. E tratados igualmente. É isso que a Câmara faz. Exatamente. A justiça ela é cega, surda e muda. Ela trata todos igualmente. Todos igualmente. E o mais importante, trazendo vocês, as duas partes, para chegar num denominador.
que não tem melhor forma que vocês, porque todos nós, Celso, nós sabemos o caminho. Talvez às vezes você não tenha aquele direcionamento, falta essa parte desse direcionamento, ou falta o entendimento da outra parte, de saber, no caso de uma instituição financeira, no caso de um acidente de veículo, no caso de uma briga, de um divórcio, de uma pensão, de ter essa comunicação. Então sempre a gente tem esses processos que a gente... Paulo, se alguém tiver interesse ou precisar resolver ou fazer conciliação ou mediação, aonde fica a Ventura Seabra? A Câmara, nós temos o telefone, que é 969656005. É só ligar, nós entendemos, primeiro nós solicitamos qual que é o problema, aí nós marcamos uma audiência, todo esse processo é feito por nós. Então nós temos um pessoal capacitado que liga para outra parte, convida a outra parte, porque nada é obrigado. Claro. Você convida a outra parte, então para sentar, para ter essa audiência. Então é super simples, aquilo que nós já falamos desde o início, quanto mais simples, melhor. Sim. E aí nós conseguimos trazer as pessoas para essas audiências e a gente consegue fazer todo esse processo. Então, pensão alimentícia, guarda de filho, divórcio, inventário, acidentes de trânsito, dívidas com instituições financeiras, questões de vizinhança, concessionárias de água, luz e telefone, dívidas em estabelecimentos comerciais e de ensino. Dá para resolver tudo na Câmara. Tudo, inclusive trabalhista. E a trabalhista? Trabalhista, porque o que acontece? Trabalhista está começando agora, o Tribunal Regional do Trabalho está incentivando muito a conciliação. Então, na parte trabalhista você consegue fazer isso. Lógico que tem todo o amparo, todo o script que você tem que seguir, as regras que você tem que seguir do Tribunal Regional do Trabalho, você tem que seguir toda essa parte, mas você consegue conciliar e levar isso para o Tribunal do Trabalho. Maravilha. Bom, eu tenho outro telefone, 96602 também? Também. 6467, contato @camvs.com.br e camvs.com.br é o site da Câmara. Entre em contato, se tiver com conflito, precisa fazer mediação, conciliação, tenho certeza que eles vão arrumar o melhor caminho, um atalho para que esses seus problemas sejam resolvidos. Paulo, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Celso. Esclarecer essas dúvidas. Imagina, Antes da gente ir embora, produção, solta aquele vídeo de 1 minuto sobre a conciliação. Eu me despeço de vocês. Tchau, até o próximo Direto da Redação. Um conflito entre duas partes nem sempre é fácil de ser resolvido. Afinal, cada um tem seu próprio interesse. Mas e se eu te disser que um acordo que atenda as duas partes pode trazer muitos benefícios e, inclusive, economizar tempo e dinheiro para você? Dialogar em busca de um acordo que atenda todas as partes. Esse é o objetivo da audiência de conciliação. Um acordo trabalhista pode fazer seu processo se resolver em apenas algumas horas. Assim, você poupa o dinheiro que seria gasto em um processo prolongado e ainda evita aborrecimentos. E tem mais: nem trabalhador, nem empregador precisam se preocupar, pois o que for ajustado na mediação é o que será cumprido. O acordo garante que todo mundo deixe a audiência satisfeito com o resultado. Com esforço e colaboração, o conflito se encerra aqui. Aproveite a oportunidade e concilie.